Então, dando sequência à exposição sobre o tema Lei de Coulomb, na aula de hoje nós vamos justamente apresentar um exemplo prático de aplicação da Lei de Coulomb na forma vetorial. Para tanto, consideremos o seguinte problema. Seja uma carga pontiforme Q1 fixa em um ponto de coordenadas x1, y1, z1 do espaço. A. Determine a expressão para a força eletrostática que a carga Q1 exerce sobre a carga Q2, localizada em um ponto de coordenadas x2, y2, z2. Item B. Considere Q1 igual a 1,0 vezes 10 na menos 6 coulombs e suas coordenadas como sendo 0, 0, 1 em metros. Q2 igual a menos 2,0 vezes 10 na menos 6 coulombs e R2 igual a 0,1,0 metros. Ou seja, um problema extremamente simples, onde nós vamos praticar duas habilidades extremamente importantes no desenvolvimento de um curso de Física 3. Aprender a desenvolver as expressões literais envolvidas na força de Coulomb, ou seja, manipular vetores, e, literalmente, substituir valores associados às grandezas envolvidas e chegar em valores numéricos, que é também outra habilidade que esse curso exige dos seus alunos. Ok? Bom, então nós temos um problema relativamente simples e bem definido para trabalharmos. Quem existe no nosso problema? Vamos começar considerando um sistema de coordenadas. Aqui nós temos os nossos eixos cartesianos x, y, z e a origem do sistema de coordenadas. O que nós sabemos? Que existe uma certa carga Q1 que ocupa um ponto R1 do espaço e aqui existe uma carga Q2 que ocupa um certo ponto de coordenada R2 no espaço. Conforme vimos em nosso último encontro, a força eletrostática que a carga 1 exerce sobre a carga 2, assumindo que ambas as cargas estão no vácuo, é dada por 1 por 4π epsilon 0, carga 1 vezes carga 2, dividido pelo módulo quadrado da distância entre essas cargas. Em função dos vetores R1 e R2, quem é esta distância? Já que a carga 1 exerce a força sobre a carga 2, nós localizamos a carga 2 a partir da carga 1. Este vetor que aqui está, como dito na última vez, é R2 menos R1. E, portanto, esta distância é dada pelo módulo do vetor R2 menos R1 ao quadrado. Esta expressão é uma expressão claramente escalar, né? Nós temos um vetor ao lado esquerdo da igualdade, mas até o presente momento um escalar ao lado direito da igualdade. Para que consigamos considerar o caráter vetorial da lei de Coulomb, nós agora vamos considerar o vetor unitário construído a partir do vetor R2 menos R1. Como nós fazemos isso? Nós pegamos o vetor R2 menos R1 e dividimos esse mesmo vetor pelo seu módulo, ok? Se isto é assim, este objeto em especial, nós vamos denotá-lo por R21 com um chapéu em cima, para denotar que é um vetor unitário. Onde é que está esse sujeito? Ele está aqui, ó. Esse aqui é o R21 versor que aparece naquela expressão. Então, o caráter vetorial da lei de Coulomb está totalmente inserido nesse termo, e é extremamente importante que nós aprendamos a trabalhar com ele. Este outro termo que aqui está, já que o vetor unitário tem módulo 1, ele é responsável por dois pontos muito importantes. Se eu considerar somente o valor absoluto deste termo que será calculado, eu obtenho a magnitude da força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Mas, se eu considerar também o sinal relativo entre as cargas, este termo, se ele for positivo ou negativo, vai me dizer qual é o sentido
do vetor f que aparece ao lado esquerdo da igualdade. Bom, se isso é assim, nós temos o ponto de partida para começar a trabalhar esse problema. O que o problema nos pede? Ele quer a expressão para a força eletrostática. Extremamente importante que nós tenhamos em mente a seguinte noção: quais são os dados de entrada do problema? O problema nos diz, em tese, que nós temos uma carga numa dada posição, uma outra carga em outra posição. Então, seja lá o que acontecer aqui no desenvolvimento, a expressão final tem que ficar em função de Q1, Q2, e na prática, o que nós estamos chamando de vetores posição R2 e R1, terão que ser convertidos em coordenadas cartesianas x1, y1, z1, x2, y2, z2. Este é o desafio deste problema e é isso que nós vamos trabalhar agora. Ok? Bom, então vamos dar sequência e vamos atacar esse problema. O que nós sabemos? Que o vetor R1, que localiza a carga 1, é dado por x1, I versor, mais y1, J versor, mais E1, K versor. Quem são os versores que aparecem nesta expressão? Quando nós observamos o nosso sistema cartesiano de coordenadas, os senhores já devem estar relativamente familiarizados com os chamados versores da base cartesiana, os versores I, J e K, que denotam justamente as direções dos eixos cartesianos x, y e z. Em especial, cada um desses versores aponta no sentido em que as respectivas coordenadas aumentam ou crescem. Ou seja, I versor aponta no sentido positivo do eixo x, J versor no sentido positivo do eixo y e K versor no sentido positivo do eixo z. Eu vou assumir nesse exato momento que o aluno que está assistindo este curso tem essa noção já adquirida dos cursos, por exemplo, de Física 1 e de Cálculo Vetorial. Portanto, isso me permite escrever que o vetor R2, que se encontra exatamente aqui nesse mesmo diagrama, também pode ser escrito de forma similar, como x2 I versor, mais y2 J versor, mais z2 K versor. Se isso é verdade, nós agora voltamos para a expressão da lei de Coulomb e observamos que o próximo passo é construir o vetor R2 menos R1, justamente esse vetor que localiza a carga 2 a partir da carga 1. Nós temos aqui então R2 menos R1 igual, quem é o meu vetor R2? x2 I versor, mais y2 J versor, mais z2 K versor, menos x1 I versor, mais y1 J versor, mais e1 K versor. Ora, eu simplesmente vou observar que aqui está o versor I, aqui está o versor I. Quem é o vetor R2 menos R1? É x2 menos x1, isto é um escalar, um número que vai multiplicar a respectiva componente do versor I. Ou melhor, isto é a componente que aponta na direção do versor I. Desculpe. Na sequência, é fácil ver que você terá y2 menos y1 na direção de J versor, mais z2 menos e1 na direção de K versor. E aqui está o primeiro ingrediente que nós usamos para desenvolver a expressão associado à força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Este vetor R2 menos R1 entrará exatamente nesse termo que aqui se encontra. Ok? O próximo passo que nós vamos considerar é o fato de que nós temos a expressão para o vetor R2 menos R1 e claramente precisamos calcular o módulo desse vetor que ali está. Para fazer isso, nós vamos lembrar como é que se calcula o módulo de um dado vetor. Se eu tiver um dado vetor A, o módulo do vetor A é definido como a raiz quadrada do produto escalar do vetor A pelo próprio vetor A. Ok? Nós vamos usar essa definição, embora você
possa obter o módulo do vetor para esse exemplo que nós vamos trabalhar aqui de forma muito mais intuitiva, mas eu aqui tenho o objetivo de desenvolver essa expressão para que você perceba literalmente a consistência da sua noção intuitiva com uma noção algébrica um pouco mais elaborada. Bem, nós então vamos começar considerando quem? O produto escalar do vetor R2 menos R1 com o próprio vetor R2 menos R1. Por que isto? Quem é esse módulo que aqui está? É essa distância. Então, nós temos aqui módulo de R2 menos R1 igual a raiz quadrada de R2 menos R1, produto escalar com R2 menos R1. Portanto, nós temos agora que nos ocupar com este cálculo que aqui está. R2 menos R1, produto escalar com R2 menos R1. Isto é igual a x2 menos x1 inversor, mais y2 menos y1 j versor, mais z2 menos z1 k versor. Colocamos todo esse termo entre chaves, porque este termo é o primeiro vetor R2 menos R1. E agora nós temos o próprio vetor R2 menos R1 novamente, que é x2 menos x1 inversor, mais y2 menos y1 j versor, mais z2 menos z1 k versor. Ora, é um momento agora de refletirmos um pouco. Se você, obviamente, já está acostumado a fazer produto escalar, a tirar o módulo de vetores, muito bem, mas eventualmente você pode não estar com esse tom afiado na sua memória. A operação que nós estamos fazendo é um produto escalar. E um produto escalar é uma operação que existe exclusivamente entre vetores. Significa que os escalares x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1 são invisíveis a este produto escalar. Portanto, nós temos que abrir justamente esse termo. Isto é igual a x2 menos x1 inversor, produto escalar com todos os demais termos presentes no termo entre chaves à direita. Isto fica igual a x2 menos x1, encontra um escalar que é exatamente igual a ele, e aqui nós temos inversor, escalar, inversor, mais, próximo termo, x2 menos x1, que encontra o termo y2 menos y1, inversor, produto escalar com j versor, mais, e assim por diante. Então, nós teremos aqui, eu vou simplesmente deixar de forma indicada inversor, k-versor, mais, aqui nós teremos o termo j-versor escalar i, porque na linha de baixo nós já estaremos considerando a aplicação do versor j nos demais versores no segundo termo entre chaves à direita, mais, aqui y2 menos y1 ao quadrado, j-versor escalar j-versor, mais, e assim por diante. Portanto, é necessário saber fazer o produto escalar entre dois vetores. Lembramos, se nós tivermos um vetor A e um dado vetor B, e o ângulo entre eles for exatamente igual a θ, o produto escalar do vetor A pelo vetor B, 3 barrinhas para identificar uma definição, é dado pelo módulo do vetor A, com o módulo do vetor B, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. É fácil verificar que esta projeção é o módulo de A multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Portanto, o produto escalar entre dois vetores é geometricamente interpretado como a projeção de um vetor sobre o outro, e também é fácil verificar que o produto escalar do vetor A com o vetor B é exatamente igual ao produto escalar do vetor B com o vetor A. Esta propriedade os nossos colegas matemáticos chamam de comutatividade e facilita muito a nossa vida. Ora, de acordo com o diagrama que nós temos aqui, é muito fácil observar que o conjunto de versores I, J, K são mutuamente ortogonais entre si,
ou seja, o ângulo do versor I em relação ao versor J é 90 graus, o ângulo do versor I com o versor K é 90 graus e assim por diante. O cosseno de 90 graus é igual a zero e, portanto, sob essas condições, exclusivamente os termos em que os versores são iguais darão produtos escalares diferentes de zero. Em especial, I escalar I, J escalar J e o próximo termo que nós não colocamos ali, K escalar K, serão iguais a 1. Por quê? Porque nós teremos o módulo de I, que é 1, vezes o módulo do versor I, que é 1, vezes o cosseno de zero, que é o ângulo de um vetor por ele mesmo. Ok? Portanto, esses termos diagonais são automaticamente iguais a 1 e nós chegamos a essa expressão, R2 menos R1, produto escalar com R2 menos R1, isto é exatamente igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Você provavelmente já praticou a dedução dessa expressão lá no seu curso de geometria analítica. Eu estou simplesmente fazendo aqui uma digressão, para relembrar esse tipo de situação. Ora, se isso é assim, então nós literalmente acabamos de chegar na expressão específica associado à força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Em especial, o módulo de R2 menos R1 é dado pela raiz quadrada dessa respectiva expressão. Portanto, isso fica a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Quando eu for desenvolver, então, a expressão para a força coulombiana que a carga 1 exerce sobre a carga 2, eu chego, portanto, no seguinte resultado. A força que a carga 1 exerce sobre a carga 2 é dada por 1 por 4π ε0, carga 1 vezes carga 2, e agora eu vou observar o seguinte, qual é o termo que sobra no meu numerador? É o próprio vetor R2 menos R1, cuja expressão encontra-se explícita ali. Então, isso é x2 menos x1 inversor, mais y2 menos y1 j versor, mais z2 menos z1 k versor. Quem eu devo considerar no denominador? Se esta é a expressão para o módulo, nós temos aqui módulo quadrado que multiplica módulo, isso fica módulo ao cubo. Portanto, você descobre que no seu denominador você terá x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado, todo esse termo que se encontra no denominador, elevado a 3 meios. Afinal de contas, a raiz quadrada que aqui está é equivalente a um expoente 1 meio. Se eu elevar esta raiz quadrada à terceira potência, nós teremos aqui um expoente 3 meios. Para deixar esta situação evidente, essa separação, observe o que você tem aqui, a informação sobre o meio onde as cargas estão. Aqui você tem informação sobre as cargas propriamente ditas. E aqui, nesse termo que nós estamos dando destaque em chaves, você tem a informação vetorial sobre a nossa querida força coulombiana que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Então, agora dando sequência, nós temos a expressão que nos dá a força coulombiana que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Chegou a hora de praticar justamente o caráter quantitativo desse problema com esse exemplo extremamente simples. Então, nós temos uma carga Q1 de magnitude 1,0 vezes 10 na menos 6 coulombs na posição 001 e uma carga Q2 de valor menos 2,0 vezes 10 na menos 6 coulombs na posição 0,1,0. Coordenadas dadas em metros. Por que nós estamos pegando esse exemplo específico? Porque é muito fácil desenhar a posição dessas cargas e é intuitivo perceber para onde a força coulombiana deve apontar.
Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar a posição dessas cargas. Nós viremos até aqui, construiremos o nosso sistema de coordenadas. Então, aqui está o nosso eixo X, aqui está o nosso eixo Y, aqui está o nosso eixo Z. Então, aqui nós temos 2, 4, 6, essa coordenada aqui eu vou chamar de 1, 2, 4, 6, essa coordenada aqui eu vou chamar de 1, e, como nós podemos perceber, de acordo com o enunciado que ali se encontra, a nossa carga Q1 encontra-se ao longo do eixo Z, justamente com... deixa eu melhorar esse desenho, desculpe. Uma coordenada cujo valor é exatamente igual a 1. Então, nós temos aqui, justamente, vamos assumir que essas coordenadas estão dadas em metros, para facilitar essa identificação, e a nossa carga Q2 encontra-se justamente ao longo do eixo Y, com uma coordenada exatamente igual a 1. Ok? De acordo com a exposição anterior que nós tivemos, de onde nós desenvolvemos essa expressão, se aqui está a origem do nosso sistema de coordenadas, aqui, a partir da origem, está o nosso respectivo vetor R1, que localiza a carga Q1, e aqui está o respectivo vetor R2. É facílimo verificar que esse aqui deve ser o vetor R2 menos R1, cuja interpretação geométrica é muito trivial nesse contexto para este exemplo específico que nós estamos trabalhando aqui. Claramente, sem fazer contas, nós podemos calcular o módulo de R2 menos R1 para este caso específico, aplicando o bom e velho teorema de Pitágoras. Ok? O que nos diz o teorema de Pitágoras? Módulo de R2 menos R1 é simplesmente a raiz quadrada deste cateto ao quadrado, mais a raiz quadrada deste outro cateto ao quadrado. Isso, portanto, é simplesmente igual à raiz de 2. Ok? Bom, se você deseja calcular qual é a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2, o primeiro caminho que você pode tomar, que é o mais trivial de acordo com o desenvolvimento que nós fizemos até agora, é simplesmente substituir o valor das respectivas coordenadas na expressão que aqui está. É isso que nós vamos fazer nesse exato momento. Observe que, e isso é um ponto extremamente interessante na hora de você trabalhar problemas em física, antes de você fazer o cálculo explicitamente falando, você já deve ter uma noção da resposta que você vai obter. Do que nós estamos falando? Observe que a carga Q1 é positiva. Observe que a carga Q2 é negativa. E conforme nós vimos no desenvolvimento do tópico sobre lei de Coulomb, isso significa que a força que nós vamos calcular é atrativa. Significa que antes de fazer contas, eu sei que a força resultante que eu vou calcular tem que apontar da carga 2 para a carga 1. Sigamos. Então, nós temos aqui força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Isto é igual a constante 1 por 4π ε0 vale 8,98 vezes 10 elevado a nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Vezes, quem é a nossa carga 1? Ela vale 1,0 vezes 10 elevado a sexta, menos 6, desculpe, coulombs. Atenção, menos 2,0 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. É extremamente importante observar que você tem que considerar o sinal algébrico das cargas ao aplicar a forma vetorial da lei de Coulomb, e tudo isso multiplica o seguinte termo. Observemos que as coordenadas x1 e x2 são nulas, portanto elas não entrarão neste termo e neste. A coordenada y1 é nula, mas a coordenada y2 não é, portanto aqui nós teremos um versor j no nosso numerador. Mas observe que a coordenada z1 é nula, mas a coordenada z1
é igual a 1, mas a coordenada Z2 é igual a 0. Portanto, isso me dá J versor menos K versor sobre, quem é o denominador? Raiz quadrada de y2 menos y1 vai me dar 1, mais z2 menos z1 vai dar 1, o bom e velho raiz de 2 que nós já obtivemos aqui. Agora, observe que isso seria a raiz de 2 é o módulo, nós temos módulo ao cubo, portanto, isso fica 2 elevado a 3 meios. Portanto, agora é simplesmente o desenvolvimento de uma expressão. Eu vou pegar este sinal negativo, dando aqui destaque a ele, e vou passá-lo aqui para frente. O que nós obtemos, então, nesse contexto? 8,98 vezes 1 vezes 2, isso me dá 2, dividido por 2 elevado a 3 meios. Ou, se você quiser, isso é simplesmente igual a 2 elevado ao cubo, raiz quadrada de 8. Este é o primeiro número que aparece, potências de 10, 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6. Observe que todo este termo que aqui aparece tem unidade de metro ao quadrado no denominador, porque é uma distância ao quadrado no final das contas, e, portanto, o equilíbrio de unidades nos fornece uma resposta em newtons, com o detalhe de que aqui nós temos o vetor J versor menos K versor. Ok? Portanto, é trivial observar que este vetor força que a carga 1 exerce sobre a carga 2 será igual a 6,35, se você fizer esta conta, vezes 10 elevado a menos 3. Este sinal negativo que aqui está atua sobre esse vetor, eu vou escrevê-lo assim, ó, K versor menos J versor, tudo isso em newtons. Ora, ora, ora. Vamos aqui para o nosso diagrama. X, aqui está o nosso versor I. Y, aqui está o nosso versor J. Z, aqui está o nosso versor K. Então, se nós imaginarmos simplesmente este vetor que aqui está, o que nós teremos? A partir de um ponto, aqui está o nosso querido versor K. Agora, se eu trabalhar com menos J, é para cá que ele aponta. Se eu somar esses dois vetores, aqui está o versor K versor menos J versor. E, portanto, nós concluímos que o vetor F, ou força que a carga 1 exerce sobre a carga 2, aponta da carga 2 para a carga 1, gerando, portanto, uma força atrativa que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Observe que, se você esquecer esse sinal negativo, o sentido do vetor F12 vai apontar no sentido contrário. E aí você está descobrindo uma situação que não corresponde àquela fisicamente observada em laboratório. Ou seja, você estará vendo uma carga positiva repelir uma carga negativa. O objetivo deste exemplo vetorial é que você aprenda que, ao realizar cálculos explícitos da força de Coulomb, você deve considerar o sinal algébrico das cargas envolvidas. Observe que, se um outro sinal negativo aparecesse aqui na primeira carga, se ela também fosse negativa, o sentido da força calculado seria trocado e a interação seria repulsiva. Obrigado.